Nós temos algumas palavras que é usada assim na questão assim de literatura. A primeira palavra significa síntese. O que é isso? É quando você tem muitas informações, e é o que acabamos de fazer agora, e a gente faz uma pergunta: qual é a síntese de tudo isso? Qual é o resumo de tudo isso que nós lemos? Então, no caso daquilo que nós lemos, tem a síntese aqui em toda essa história, Deus estava lá. Deus estava presente. Que começa a história com quem? Com Abraão. Deus estava com Abraão, Deus estava com Isaac, Deus estava com Jacó, Deus estava com José, Deus estava com Moisés. Que Moisés aí então constrói pelos modelos que Deus deu para ele o tabernáculo, e a glória de Deus vem ali participar junto com o povo. E com Josué na conquista da terra prometida. Depois Deus está com os juízes, um período muito grande, 450 anos, e mais 40 anos com Saul, que Estevão não narra. Por isso que eu coloquei entre parênteses, nós não encontramos essa narrativa desses 450 anos, que é Débora, Gideão, Sansão, Jefté. É história de o povo pecando e Deus levantando o libertador e libertando o povo. 450 anos, um período muito grande na história. E Estevão joga fora esse período. Daí nós temos a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que quis construir uma casa para Deus, um lugar de habitação para Deus. Ele providenciou tudo, ele deixou tudo pronto, ele deixou a planta, o material, as ferramentas, mas Deus não impediu que ele construísse essa casa. E aí é Salomão, no terceiro ano do seu reinado, que vai começar a construção desse tabernáculo, desse templo. Daí nós temos a história do templo, e a nação de Israel se dividindo, e os profetas falando para a nação de Israel. E novamente, tanto Moisés foi rejeitado, mas os profetas, uma das coisas que caracteriza a história e a vida dos profetas é que eles também foram rejeitados, também foram perseguidos. E a história do templo chega a um ponto que em 606 Nabucodonosor invade Judá e destrói, 606 a.C., destrói o templo. Esse templo é destruído. Depois de 70 anos, a nação de Israel volta, Judá volta da Babilônia e reconstrói o templo. Agora é um lugar muito xoxo, um lugar simples demais, um lugar humilde, sem aquela grandiosidade de milhões e milhões de dólares que Salomão tinha construído o templo. Agora a nação de Israel está sofrendo porque aquela glória passada não está mais presente ali. Mas Deus diz para essa nação no livro de Ageu: vocês estão preocupados com a glória do templo, mas lá naquele tempo, por causa do pecado do povo, eu saí de lá. A minha glória saiu. Ezequiel narrou isso. Mas agora com vocês, eu estou aqui. Vocês estão valorizando muito mais o frasco do perfume do que o próprio perfume. Vocês estão valorizando aquilo que é matéria, que é criado, que é construído pelo ser humano, mas não valorizam a minha glória infinita, eterna, que eu vim para estar com vocês. Daí, além dos profetas, ele só vai falar nome de não vai falar nome do profeta, vai dizer que o ministério de profetas, e eles foram rejeitados, mas Deus estava com eles. Depois ele não vai citar João Batista, que precedeu Jesus, e daí ele fala sobre Jesus, que também foi perseguido, o justo, e foi morto. Então essa a síntese disso que a gente viu esses nomes aqui, essa história, e a ideia é: Deus estava lá muito antes do templo ser construído, muito antes do tabernáculo ser construído. Então tem algum detalhe aqui que Estevão está querendo dar uma certa importância para esse povo. Eles estão acusando Estevão de que Estevão está promovendo algo contra o templo. Então Estevão vai narrar essa história e depois ele vai terminar de um jeito, ele vai chamar a morte para si mesmo. Nós vimos a síntese, é o resumo dessa história. Quais são as teses? Quais são as verdades, então, que Estevão, nesse texto, traz para nós? Primeiro, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Ele vem, encontra-se com o homem, conversa com o homem, se revela todo poderoso com esse homem, se revela como um suzerano bondoso, isto é, um
um grande ser que é capaz de trazer bênção e graça para esse povo, e faz uma aliança. E muitas dessas alianças, elas são incondicionais. Só a aliança mosaica que é condicional, que dependia do povo, mas ela era temporária. As alianças eternas, elas são incondicionais, só dependerá de Deus. Essa aliança que ele vai fazer com Abraão, é a aliança que ele vai fazer com Davi, é a nova aliança que ele vai fazer com os profetas, que nós agora fazemos parte dela. Então Deus é um Deus de aliança, e Ele faz isso para comunicar para nós que, além dele estar na história, Ele é fiel. O propósito de Deus fazer aliança é para nós entendermos que Deus é fiel, e se Ele prometeu algumas coisas, Ele vai cumprir. Então, ao estudarmos a história, nós percebemos que em nenhum momento Deus falhou. E se tem alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro, eu posso inclinar meu coração para essas promessas, porque Deus, o caráter dele é fiel. Ele é misericordioso e gracioso. Apesar do povo abandonar, fazer tudo isso, Deus não desistiu desse povo. Deus agraciou esse povo. Deus não abandonou esse povo e trouxe Jesus do próprio desse mesmo povo, apesar de Deus disciplinar esse povo. E Deus, segundo Estevão, não tem lugar físico para adoração. Apesar de Deus mesmo comandar e orientar Moisés para construir o tabernáculo, e a glória dele vir ali, apesar de Deus orientar Davi e Salomão para construir o templo, e a glória dele habitar ali, Deus fala, isso são coisas criadas, as coisas criadas são limitadas, e eu sou infinito. Nós cantamos uma música hoje, a tua majestade fala que parece que está além de tudo que é criado. Então, esses lugares eram lugares para Deus se revelar e ter um contato com o povo, mas não é um lugar de descanso de Deus. Nada que é criado consegue comportar a infinitude de Deus. Apesar desse lugar se tornar santo por causa da presença de Deus, eles são coisas criadas. Sem a presença de Deus, não vale nada. Deus usou homens para anunciar a vinda do Salvador, homens iguais a nós, a mim e a você, homens miseráveis, mas homens que diante do contato, diante do convite de Deus, obedeceram a Deus. Abraão era um homem complicadíssimo. Gradativamente ele vai caminhando com Deus e ele vai sendo usado por Deus. Moisés, Davi, Salomão, mas pessoas que diante, sendo usados por Deus, serviram a Deus e foram usados por Deus. Terceiro, a nação de Israel perseguiu esses homens e mataram o Salvador. Essa nação que foi escolhida por Deus, dentre todas as nações, perseguiram os profetas, perseguiram esses homens, perseguiram Moisés, rejeitaram Moisés e rejeitaram os profetas, mataram alguns profetas. Por exemplo, Isaías foi cerrado ao meio. Apesar de Isaías ter dado mais 15 anos a Ezequias, o filho de Ezequias vai e depois de um tempo mata Isaías cerrado ao meio. Alguém que recebeu uma bênção tão grande, e durante esse ano, desses 15 anos de Ezequias, nasceu o seu filho, e o seu filho é que vai matar Isaías. Desprezou uma bênção grandiosa para rejeitar a Deus e ofender até o próprio Deus. Diante de tudo isso, a tese principal de Estevão, resumindo, nós vimos a síntese, agora nós vemos essas teses, e assim, para terminarmos aquilo que é mais importante que nós vimos até agora nessa história de Estevão: privilégios espirituais não são seguros contra a incredulidade. O que quer dizer isso? É que algumas vezes nós participamos, nós temos acesso a muito conhecimento de Deus, a uma convivência onde a palavra de Deus é pregada de forma correta, o mais correta possível. Nós podemos ter músicas que falam de quem Jesus Cristo é, a obra de Jesus, o que Deus nos ama, o que Ele fez por nós. Nós participamos muitas vezes de um grupo de pessoas que vivem em comunhão, que vivem juntos, exortam mutuamente, encorajam mutuamente. Pode ser que na nossa história de vida
nós tivemos algumas bênçãos, algumas atuações de Deus que são verdadeiros grandes milagres, coisas que você nem acreditou que isso poderia acontecer. Então são esses privilégios espirituais, em momento que Deus tirou você de uma situação e colocou, firmou seus pés sobre a rocha de uma forma assim fantástica. Então um grande privilégio, aquela oração que parecia que nunca seria respondida, e Deus responde, Deus age. Agora esse privilégio, essas bênçãos que muitas vezes nós procuramos a Deus, elas não são seguras para a nossa futura incredulidade, para nós abandonarmos a Deus. A nação de Israel, a história da nação de Israel, não existe outra nação, não existe outro povo que tenha uma história de 5.700 e poucos anos, que viveram intensamente a comunhão com Deus. E em toda essa história nós vemos que geração após geração eles agiam com incredulidade, duvidando de Deus, buscando até outros deuses. Nós vemos nas experiências aqui, só Moisés demorou um pouquinho lá batendo papo com Deus, e eles já estavam agitados. Arão, faça-nos deuses aqui, nós queremos adorar outros deuses que nos levem para um lugar seguro. Tinha acabado de não passar pelas 10 pragas que os egípcios passaram pelo Mar Vermelho, e agora estão querendo outros deuses. Por alguns minutos a impaciência. Então hoje nós vamos ver agora, depois dessas teses, dessa síntese, desse discurso de Estevão, tentando mostrar para a nação de Israel aonde que eles estavam, quem eles eram. Eles não são diferentes de toda essa geração do passado, que teve grandes privilégios, e agora, diante do Messias, diante da entrada triunfal de Jesus, diante do sacrifício de Jesus, diante da ressurreição de Jesus, diante da pregação dos apóstolos, diante da cura do coxo, daquilo que aconteceu com Ananias e Safira, daquilo que está acontecendo ali na nação de Israel, eles estão prendendo os apóstolos, estão perseguindo, estão proibindo eles de falar. Então, diante disso, Estevão já não se aguenta. Para ele não tem mais nada que é importante, a não ser essas pessoas receberem um veredito. Vocês são iguais à nação de Israel nos seus momentos maiores de incredulidade. Então, no capítulo 7, eu gostaria de, juntamente com vocês, mostrar um pouquinho, fazer uma comparação daquilo que é a vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Os apóstolos tinham sido presos, ameaçados, depois foram presos, ameaçados, açoitados, libertos por um anjo. E essas autoridades parece que se cansaram. Agora não vamos mais ameaçar. E a morte de Estevão, como primeiro mártir, ela vai revelar a antítese entre a treva e a luz. Síntese é o resumo. Tese é a grande verdade. De tudo aquilo lá é a grande verdade. E a grande verdade de Estevão é: os privilégios espirituais não são seguros quanto à incredulidade. E a antítese é lados opostos. Então, nesses últimos versículos do capítulo 7, nós vamos ver Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e esses líderes que representam aqui as trevas. Vamos olhar o versículo 54 e 55. Só para nós fazermos essa comparação, essa antítese entre alguém que caminha, que está nas trevas, e no caso desses homens perfeitamente religiosos, eles eram da sinagoga dos libertos, tinham uma história, mantiveram-se assim na sua formação religiosa, edificaram uma sinagoga para ter um lugar de comunhão ali em Jerusalém, defendiam a religião a todo custo, mas mesmo assim representam as trevas. É alguém que fecha os olhos para a verdade. E aqui nós temos Estevão. E o texto começa, versículo 54, eu acho que está dando bem, sempre eu vou colocar o quadradinho, retângulo mais vermelho, como representante
das trevas e o verdinho como representante de Estevão. Lucas vai fazer isso. Ele vai colocar um versículo das trevas, um versículo de Estevão. No segundo lugar, ele vai inverter a ordem. Mas acompanhe comigo. Versículo 54. Ouvindo isto, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Esses homens eram extremamente religiosos. Conheciam detalhes de cor de todas as Escrituras. Mas esse conhecimento não os capacitava para crerem em Jesus e para dominar os seus sentimentos. Trazer domínio próprio para eles. Veja que eles ficavam furiosos e rangiam os dentes. Pessoas que foram educadas para entender os argumentos. E aqui estão como cachorros, como cães, ferozes, bravos. Parece que simplesmente tem alguém segurando a coleira. Todos aqui estão nervosos. Eles não conseguiram prestar atenção na argumentação de Estevão. Aqueles homens voltados ao conhecimento, às Escrituras, nesse momento estão parecendo como animais. Alguém que está nas trevas, muitas vezes pode se parecer até um intelectual, um grande conhecedor, mas quando as suas bases de conhecimento são mexidas, vem para fora toda a sua ira, todo o seu velho homem, tudo aquilo que pertence à velha natureza, porque essa religiosidade não capacita uma transformação de vida e transformação ao caráter de Cristo. Então, eles estão nas trevas e demonstram isso, cheios de ira. Enquanto Estevão, veja como começa o versículo 55, é da mesma forma que os provérbios de Salomão começam. Mas, enquanto alguém age desse jeito, alguém que está nas trevas age desse jeito, sem controle, sem domínio próprio, mas, isso é antítese, coisa totalmente diferente, estranha. Eles que estavam num grupo grande, que podiam só simplesmente ficar tranquilos, enquanto Estevão podia estar tremendo, gaguejando, ele narra esses 54 capítulos sem perder uma ideia. A tranquilidade, a ciência daquilo que ele estava falando. Eu creio que sem gaguejar, esses homens aqui, mesmo sendo um grupo grande, nervosos, bravos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. A diferença é que uns estão cheios de ira. Quem está na treva geralmente é caracterizado por uma pessoa cheia de ira, com vontade de se vingar, com vontade de preservar a si próprio, preservar aquilo que tem. Enquanto Estevão está cheio de Deus, o próprio Espírito Santo estava dentro de Deus. Deus fazia habitação na sua vida. Não vemos aqui nenhum nervosismo, nenhum medo, nenhuma vingança, nenhuma ira. Houve uma confrontação, mas aqui havia um domínio próprio, um controle do seu próprio ser. Isso é o que caracteriza a vida do crente. Aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo e se deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, a sua vida é totalmente diferente. Ele diante das pessoas que estão nas trevas, que muitas vezes facilmente ficam iradas, de repente esse crente mantém a sua compostura, mantém o seu domínio próprio, mantém a sua calma, não se sente ameaçado. Agora, será que eu como crente tenho facilidade para ficar irado? Segundo lugar, veja aqui Lucas inverte. Além de Lucas falar que aqueles que estão nas trevas geralmente são cheios de ira e aqueles que estão na luz são cheios de Deus, Lucas fala também que aqueles que estão nas trevas são surdos. E aqueles que são cheios de Deus, estão na luz, enxergam muito bem todas as coisas. Veja o versículo 56. Estevão disse, ele quase repete o que ele disse anteriormente:
vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Esse cara está bem. Só esteve com isso. Deus deu um privilégio para ele. Colocou um telão, a transmissão, sei lá como. Mas de algum jeito, Estevão olhou e viu o céu aberto e viu a glória de Deus. Ele conseguia enxergar algo que ninguém estava enxergando ali. Ele tirou os olhos dos seus inimigos, daquele... Ele tirou os olhos disso e olhou e viu Deus. Alguém que consegue ver Deus num momento trágico. E talvez ele está passando pela cabeça dele: não vou sair vivo dessa, mas eu estou vendo Deus. Deus dá esse privilégio para ele. E a coisa mais fantástica aqui é que Estevão fala assim: veja o céu aberto e o Filho do Homem. Quando a gente vê essa frase, eu acho que a maior parte dos membros da área mais antigos se lembram disso. Quando a gente vê essa frase, Filho do Homem, nós pensamos logo que Estevão está falando que Jesus é verdadeiramente homem, é humano. Não, isso daqui é um título, é o Barenasha, que lá em Daniel 7, versículo 13 e 14, Daniel falou que eis que vejo entre as nuvens um semelhante ao Filho do Homem. E esse título, Barenasha, Filho do Homem, se tornou o título do Messias. Então a nação de Israel criou um título para o Messias, Barenasha, Filho do Homem. Então eu não entendia isso quando eu estava nos meus primeiros meses de conversão, quando eu li as Escrituras, e quando Jesus fala assim: porque o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, e as pessoas ficavam bravas e queriam matar Jesus. Eu falei: por que estão bravas? Se Jesus falasse que ele é Filho de Deus ou se ele é Deus, teriam razão. Agora, por que eles queriam matar Jesus se Jesus falava que era Filho do Homem? É que Jesus estava reivindicando para si esse título lá de Daniel, que era o título do Messias. Então Jesus estava falando: eu sou o Messias, eu sou o Barenasha, eu sou o Filho do Homem. Essa palavra no Novo Testamento aparece nos Evangelhos. Somente aqui aparece fora dos Evangelhos. Nesse privilégio que Estevão teve de olhar para o céu e ver o Filho do Homem. Aquilo que Daniel também teve. Somente Daniel. E agora Estevão teve. E somente depois João vai ter essa visão do Filho do Homem. Paulo vai ter um encontro com Jesus, mas ele não fala que é o Filho do Homem. Então é a ideia de Jesus no seu momento completo de glória, de domínio, de soberania. E lá no Salmo 110 e no Hebreus capítulo 1, versículo 13, que vai repetir o Salmo 110, fala que Jesus está assentado, sentado à direita de Deus Pai, como Filho do Homem, já governando. Então Estevão teve uma visão de Jesus lá na frente, futuro. Que privilégio! Enquanto eles estavam vendo o Estevão, um cara que está dizendo coisas que não nos agrada, que foi acusado injustamente, Estevão está vendo outra coisa. Estava conseguindo ver outros detalhes. Versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Voltando ainda para o versículo 54. Eu falei que o Salmo 110 e Hebreus 1, 13 fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Estevão fala que ele viu Jesus de pé. Estevão estava tendo uma visão errada? O que está acontecendo? A Bíblia não explica. Muitos comentaristas fogem disso. Eu vou me arriscar. Estevão, ao falar isso, além de reivindicar o privilégio que Daniel teve, ele também arrota. Sabe quando a pessoa coloca para fora? Dizendo que Jesus estava contente com ele naquele momento. Era uma honra para Jesus
estar vendo o que está acontecendo com Estevão. Diante de autoridades, o rei, os seus auxiliares, quando eles entram, os súditos se levantam. Raramente o rei e as autoridades se levantam diante de alguma pessoa, a não ser que venha alguém de longe, com muita autoridade. Então eles se levantavam dizendo: nós somos iguais, então seja honrado, seja bem-vindo. Que bom que você chegou. Então se levantava. É a mesma coisa daquele momento em que no casamento está todo mundo sentadinho, batendo papo, já dormindo e tal. De repente, todo mundo se levanta e olha lá para trás. Está chegando ela, a noiva. Parece que é esse momento que Estevão está falando. O Filho do Homem está contemplando isso. Está me vendo. Está contente comigo. Está me honrando. Mesmo Estevão mostrando para nós que ele não merecia nada disso. Mas era um momento de glória também para o próprio Jesus. Jesus estava sendo glorificado por essas atitudes de Estevão. Enquanto eles ouvem isso, mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos. Eu não sei como eles fizeram isso. Taparam os ouvidos, gritaram e pularam para cima de Estevão. As trevas, elas são terríveis. Quando a pessoa gosta de viver em trevas, não quer dar atenção à luz, não quer dar atenção à verdade, ela se auto-ensurdece. E ela, com isso, ela produz uma própria cegueira. Ela vê, mas não consegue enxergar. E ela não quer olhar. Você já falou para alguém a respeito de Jesus? Alguma coisa? Não quero. Não quero saber. Você falou a palavra Jesus, irrita as pessoas. Você falou do amor de Jesus por nós, da graça de Jesus, da história. Não quero. Para, não quero saber disso. E algumas vezes a pessoa para. Você não vai falar mais em Jesus aqui, nesse ambiente. Pessoas, muitas vezes fica preocupada com as pessoas, como essa pessoa é má, como essa pessoa é indelicada. Mas é que ela está nas trevas. As trevas não amam a luz. As trevas não querem a luz. Enquanto Estevão está vendo uma visão da glória, da verdadeira luz, esses homens estão ficando surdos e querem destruir a luz. Se lançam contra Estevão e gritando. Já viu pessoas que você tenta falar, a pessoa que quer gritar e vai para encobrir a sua voz. Terceiro lugar, quando alguém está nas trevas, ela corre um perigo muito sério. Ela pode tentar destruir, eliminar a vida das outras pessoas. Enquanto alguém está na luz, mesmo sendo prejudicado, mesmo contra essas pessoas, procura sempre o bem. Olha que coisa fantástica aqui. E os resultados disso daqui são assustadores. Arrastaram-no para fora, arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Só os romanos tinham direito da sentença de morte. E nós vamos perceber aqui, no final do versículo 60, que Estevão morreu. E a Bíblia não vai falar que ele morreu, ele adormeceu. Então Estevão realmente foi morto. Mas se só os romanos tinham esse direito, então, como isso foi legalizado? Possivelmente através de suborno. Então, depois dessa morte, essas pessoas tiveram que ir para os romanos e pagar uma taxa muito cara para ficar como está e nada acontecer. E a história narra que nada aconteceu, ficou como está, e ainda vai surgir, depois da morte de Estevão, vai surgir uma grande perseguição. Aí as pessoas tiveram coragem, nós temos que eliminar, fazer isso, e perseguiram, e os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Eles arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Essa era uma das mortes preferidas dos judeus. Muitas vezes nós pensamos que talvez colocar a pessoa no centro e atirar umas pedrinhas pequenas assim tal,
Algumas vezes aconteciam isso. Colocar num paredão e atirar algumas pedras na pessoa, então a pessoa vai se defendendo e tal, e até que vai sair no cabelo, orelha, nariz, e os ferimentos vão nos tornando graves. Na maior parte das vezes, quando o apedrejamento era algo oficial, se levava a pessoa para um grande barranco e jogava a pessoa de cima. Alguns morriam quando caíam já lá embaixo. E depois de cair, mesmo que tivesse morto, eles pegavam pedras enormes e jogavam lá para baixo. Então, você imagina como era essa morte. Aos pés de um homem chamado Saulo. Talvez desde o capítulo anterior, esse jovem, esse homem que pertencia ao Sinédrio, está acompanhando a história. Ele viu tudo aquilo que aconteceu e ele está aqui, e parece que ele é uma das pessoas mais importantes nesse momento, porque as testemunhas deixam suas vestes aos pés de Saulo. Dando a ideia, ele é um grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Então Lucas agora vai introduzir esse personagem, que está onde? Está nas trevas, respirando ódio contra os cristãos. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O nome de Saulo vem do primeiro rei da nação de Israel, Saul, que Estevão deixou de fora. Saulo era da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, homem zeloso, não queria que a nação de Israel recebesse nenhuma influência negativa de qualquer ideia que pudesse prejudicar a nação de Israel. Essa era a mentalidade judaica. Eles valorizavam tanto o templo, e Estevão está falando, vocês estão aí idolatrando o templo, estão atribuindo valores que pertencem a Deus ao templo. Mas toda a história mostrou para nós que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é infinito. E nós sempre fomos peregrinos. E toda pessoa usada por Deus foi perseguida, e o justo que foi enviado, Jesus, foi perseguido e morto. Vocês mataram. Versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão lançava maldições sobre as pessoas. Que Deus destrua vocês, que caia fogo do céu e consuma vocês. Era isso que ele fazia? Este orar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que Estevão tinha aqui? O que ele revela com isso? Ele revela total segurança no seu relacionamento que ele tinha com Deus. Ele declara aqui que a morte e a ressurreição de Jesus era um seguro total para a sua fé. Enquanto que os privilégios espirituais não eram seguro para a incredulidade, para Estevão, a sua fé e os méritos de Jesus davam total tranquilidade de que ele estaria com Jesus naquele momento após a sua morte. A melhor companhia que ele podia ter. Ele vai deixar aquelas más companhias que o odeiam, que querem a sua morte, para estar com uma companhia que nunca mais vai faltar, nunca mais vai estar ausente. Que privilégio! E diante dessa sensação, versículo 60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. No versículo 53, antes do 53 também, nós vemos Estevão: vocês fizeram isso, vocês mataram. Então aquelas palavras, aquelas acusações entraram assim como faca, como punhal no peito dessas lideranças. Agora, o que foi pior? Aquelas palavras ou essas palavras aqui? Se você estivesse no lugar desses líderes religiosos, e quando você está matando alguém, e essa pessoa: Senhor, não considere culpado disso que eles estão fazendo contra mim, o que seria pior? Aquelas acusações ou essa oração? O que irritaria mais você? O que daria vontade? Agora a gente tem que matar realmente esse cara.
Nós estamos fazendo isso e Ele está orando por nós, como se nós fôssemos culpados. Ele é o culpado. Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Quem que orou assim? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Muitos daqueles que estavam assistindo Jesus vieram posteriormente a crer em Jesus. O próprio centurião, quando viu isso em Marcos 15, ele fala: verdadeiramente este era filho de Deus, porque ninguém age desse jeito, nesse momento. Estevão aqui está fazendo a mesma coisa. Jesus fez porque ele era filho de Deus. Estevão fez porque ele cria, ele era cheio de Deus. E claro, Deus atendeu essa oração de Estevão. O que vocês acham? Se considerar salvo, sim. No versículo anterior, Lucas apresenta salvo. Eu creio que Lucas fez de propósito isso. E logo após, coloca Estevão como intercessor pela salvação desses seus inimigos, homens cruéis, homens que conheciam as Escrituras, mas eram incrédulos. Somente Deus poderia mudar esse estado deles. Nem Estevão conseguiria. As palavras de Estevão não mudariam. Somente se eles tivessem um encontro pessoal de salvação com o próprio Deus, isso poderia ser realizado. Quando alguém está em densas trevas, as nossas palavras não têm valor nenhum. Somente Deus vindo e abrindo e mudando, abrindo a cabeça, convencendo, trazendo alguma situação tão drástica em que a pessoa se rende a Jesus. É exatamente isso que aconteceu com Saulo. Quando ele pediu cartas para perseguir os cristãos no caminho de Damasco, Jesus apareceu com ele, falou em língua hebraica. E ele teve uma transformação radical. Ele vai dar 3 vezes testemunho. Nós vamos ver daqui a pouco a conversão do capítulo 9, a conversão de Paulo, que vai chamar Paulo aqui, é Saulo. Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Enquanto que alguém está nas trevas, que é um competidor, é alguém que sempre está se sentindo ameaçado, é alguém que tem que remover para trás ou para baixo qualquer pessoa que está no mesmo nível, é uma pessoa que sempre tem que estar por cima. Aquele que está cheio do Espírito Santo é um intercessor. Mesmo que a vida traga problemas para ele está sempre interessado nos outros, mesmo que esses outros sejam os seus piores inimigos. Ele quer com que essas pessoas também conheçam a Deus, que não sejam culpados dos seus pecados, conheçam a graça salvadora. Qual era a mensagem, resumindo o capítulo 7? A morte de Estevão revela a antítese entre trevas e luz. E a minha vida, ela revela essa antítese que eu estou realmente nas trevas ou eu estou realmente na luz? Como que a minha vida, o que a minha vida revela? Ela revela que qual é o lado que eu estou? Estevão estava cheio de, os homens estavam cheios, aquele que está nas trevas está cheio de ira, enquanto Estevão estava cheio de Deus. Os homens que estão nas trevas não querem ouvir, não querem ver, enquanto Estevão tinha uma visão do alto. Os homens que estão nas trevas, eles buscam o mal, querem o mal das pessoas, são assassinos, enquanto Estevão, ele intercedia. Qual é o nosso desafio então? Presta atenção, nem sempre a fidelidade, nem sempre quando nós somos fiéis a Deus, buscamos agradar a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus deseja, sabe aquela luta, aquela vontade de fazer aquilo que Deus quer, então começarmos a eliminar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Nem sempre quando estamos buscando a fidelidade a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, e uma vida cheia de Deus, fazendo com que Deus domine cada área, cada pensamento, cada atitude, cada palavra, cada ação,
Nem sempre a fidelidade em uma vida cheia de Deus é acompanhada de conforto aqui neste mundo. Nem sempre. Estevão aqui nessa igreja mostrou dentre os diáconos um homem diferenciado, um homem cheio de Deus. E a sua vida não foi fácil. Ele teve um curto ministério e foi o primeiro mártir. Então, algumas vezes nós pensamos que agora eu vou ser mais fiel à igreja, vou falar mais de Deus, eu vou viver uma vida mais consagrada a Deus, então minha vida vai ficar mais fácil. Nem sempre. Nem sempre. Algumas coisas automaticamente, que são as crises internas, aquela sensação de culpa, de amargura, aquela infelicidade, acabam. Porque o próprio Estevão, diante daquela situação, ele via que o rosto dele parecia um rosto de anjo. Então, ele refletia a paz, a serenidade de Deus. Mas externamente, o mundo se tornou um grande inferno para ele. Dentro ele estava vivendo o céu. Ele olhava, via o céu, mas externamente estava como se vivendo dentro do inferno com seus inimigos. Segundo, pais, conte as histórias da Bíblia para os seus filhos. Conte. Aí você fala, mas puxa, mas onde que eu vou contar a história? Pega o capítulo 7. Aqui já tem muita história. Pega lá sobre Moisés. Quando Moisés era bebezinho. Tem muita coisa. Vai lá, pesquisa, vê todos os detalhes e conta para os seus filhos. Mostra figuras. Hoje tem muita coisa no computador, na internet, mas reserva um tempo pequeno. Vem aqui, deixa eu contar 5 minutinhos uma historinha para vocês. Conte histórias bíblicas. Nós alimentamos nossos filhos com Peppa Pig, né? Dora Aventureira. E aqui no Japão tem um monte de coisa. A cabeça deles está alimentando. Na hora de decidirem entre luz e trevas, eles vão buscar as trevas. Aquilo que está sendo mais depositado na mente deles é aquilo que eles vão perceber. E é interessante que aqui os joguinhos das crianças, o que é mais? Tem as crianças aqui, as atitudes revelam o que está sendo alimentado no coração das crianças. É vencer, é matar, e não interceder e ajudar. Privilégios espirituais não são seguros contra a incredulidade. Cuidado. Tudo aquilo que Deus fez, já deu para você, não lacrou o seu coração contra a incredulidade. O meu coração e o seu coração é extremamente depravado. Nós podemos jogar por terra tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós podemos até vivermos uma vida de igreja, vivermos um relacionamento assim legal entre nós, mas até crer que Deus não existe. Até achar que Deus não existe, não tem nada a ver com a nossa vida. Podemos viver desse jeito. As experiências que Deus nos deu, a salvação que Deus nos deu, os privilégios que Deus nos deu, aquilo que é o conhecimento que Deus está dando, não significa que o nosso coração está protegido da incredulidade. Nós podemos nos tornar pessoas extremamente incrédulas e nos tornarmos até inimigos de Deus. Combatermos a propagação do Evangelho. Amém?